Então, pessoal, chegando ao terceiro e talvez último vídeo dessa minissérie por sua vez é uma extensão do vídeo 23 da playlist, que é as origens do gênero terror. Então estamos chegando ao fim dela. E você pode pensar que isso que eu estou falando aqui é irrelevante, ultrapassado e não tem utilidade nenhuma atualmente, mas não, eles têm os canais. Eu estou descobrindo que os canais do YouTube aí estão simplesmente reproduzindo essas revistas, histórias em quadrinhos antigas, aí as que tinham, né, essas dessa época, tudo. Então os caras estão com tudo, simplesmente, né, não estão botando tudo na internet, né? A internet está sempre usando a criatividade, sempre evoluindo, nem que seja para trazer o passado, não é? E esses últimos vídeos, eu posso dizer assim que são vídeos que me deixaram muito emocionado, porque parece que eu estou assim viajando no passado, né? Revendo minha juventude e tudo, assim, sabe? Então tá sendo muito legal, né? E a terceira coleção de galeria de títulos que nós vamos falar agora, ela é de revistas em quadrinhos de terror 100% nacional. Foram todas produzidas no Brasil. Essa é a terceira competidora, né, das revistas da década de 70 do Brasil, que competia nas vendas com as outras duas, né? Com as outras duas facções, né, que eu falei para vocês anteriormente. E a primeira dessas revistas nacionais de impacto, que pode-se dizer, é a Espectro. E a Espectro, ela batia de frente com a Cripta, né, que era 100% americana. Mas no início a Espectro também ela reproduzia o material que vinha lá dos Estados Unidos, né? Mas com o tempo foi ficando 100% nacional. E o brasileiro, que é um povo diferenciado, com sua alegria, com seus costumes, que são muito diferentes do resto do mundo, né, das pessoas, um povo mais caloroso, mais festeiro, e ele soube fazer bonito nesse gênero, né? Ele entrou de cabeça ali, com coragem e personalidade nisso, né? E fez bonito, fez o seu material muito bom, né? Mas não esqueceram também de exaltar a sua parte, as suas raízes, que é europeias, né, do gênero. Então eles também se dedicaram a demonstrar conhecimento e cultura, porque o gênero terror nasceu, pode-se dizer, na Europa, né? Não nasceu no Brasil, pelo menos. Nesse tempo aí havia a exaltação do cangaceiro, temos como exemplo disso, dessa brasileirice, né? A exaltação do cangaceiro, substituindo o mocinho americano do Bang Bang, né? Dos filmes do Oeste Selvagem. Ali não era Oeste Selvagem, era Nordeste Selvagem, não é? Os filhos de Lampião, né? A raiz do cangaceiro Lampião. Ali era o nosso Bang Bang, né? Eles fizeram isso, esses caras aí da Espectro e Pesadelo, as outras revistas que vieram depois, né? Pesadelo, Sobrenatural, Histórias do Além, eles fizeram muito isso, né? A exaltação do cangaceiro, no tiroteio, com a polícia, né? A volante, que eles chamavam, a polícia do Nordeste, né? Antigamente, que enfrentava os cangaceiros, né? Então isso trazia uma grande bagagem de conhecimentos sobre o nosso próprio país. Então aqueles que eram de outros estados, de regiões assim diferentes do Nordeste, já conheciam um pouco mais sobre o Nordeste, né? Graças a essas histórias em quadrinhos aí. Havia também, como nossos monstros nacionais, havia a exaltação desses personagens do nosso folclore nacional, né? Que é o Mapinguari, né? O Demônio do Inferno Verde, né? Que chama o Mapinguari, a Boiúna e o Papa-Figo, ou Papa-Fígado, né? Esses são são personagens do nosso folclore nacional. E essas revistas em quadrinhos aí, os artistas nacionais exaltavam isso aí como os grandes monstros, né? Do momento, né? A sensação, né?
E como eu já tinha falado no outro trabalho, a concorrente da Spectro, a Cripta, ela caía muito no pessimismo, na tristeza. Ele exaltava a tristeza, né, como seu ponto forte, assim como o foco principal. E a Espectro e a Pesadelo, essas revistas nacionais aqui não, eles já tinham bom humor, era muito mais versátil, às vezes até copiavam algumas coisas deles, mas traziam coisas nossas. E era muito mais o bom humor, entende? Fazia também o drama, tinha o romance, também tinha ficção científica, sabe? Eles saíam do gênero terror assim também e buscar outros. Tu comprava aquela revista ali, mas não era só o terror que vinha muito mais gêneros, né? O pessoal aproveitava para botar outros gêneros, além daquela parte cultural que tinha ali, que eu falei nas revistas do Stan Lee, reportagens. E vocês vão ver aqui daqui a pouco como é que vocês vão sentir um acréscimo cultural, né? É dessa época também a introdução a influência da porno chanchada nessas revistas em quadrinhos, né? A porno chanchada é um fenômeno que se deu só no cinema nacional, que era o bom humor misturado com pornografia. Mas não tinha nada explícito, né? Era apenas assim, era a nudez assim mostrada assim das atrizes bonitas que tinham na época, que também faziam novelas, tudo, né? E participavam das pornochanchadas também. Só não tinha exagero, né? Tudo assim, mas tudo com a intenção de colocar acima de tudo o bom humor. E isso então era introduzido, era uma influência que pegou nas revistas dessas aí, em quadrinhos dessa época, né? E a característica de todas essas três facções rivais aí dos quadrinhos que eu falei, né? Que é a Cripta, o Stan Lee e as revistas nacionais, a característica delas em comum é que todas tinham as capas muito bonitas, né? Que puxavam pelo estilo, tipo, tentavam fazer como um quadro impressionista. E embora o interior delas todos fossem preto e branco, eles caprichavam na capa. Talvez a resposta seja bem simples, né? Era coisa da época, né? Então na época não tinha a internet, não tinha esses materiais de divulgação, essas fontes de divulgação bem melhores, né? Bem mais tudo, né? Pode-se dizer. Então eles dependiam daquela primeira impressão de tu entrar na banca e o que chamar atenção no meio de tantas revistas que tinham, né? Tantas coisas assim, e tu olhar, pô, essa capa aqui, que bonita que é essa capa, e daí tu te interessar em comprar. Talvez por isso que todas elas caprichavam nas capas, que todas as capas eram bonitas de todos os títulos de terror dos anos 70 ali no Brasil. Lembrar que essas revistas nacionais aí eram lançadas pela editora VEC. E a editora VEC, simplesmente durante a época que era do regime militar, ela ficou numa boa, tinha tipo 200 e poucas páginas, às vezes algumas, né? Algumas revistas. E depois que caiu o regime militar, simplesmente eles não... Foi empobrecendo, foi ficando mais finas as revistas, material mais inferior, sabe? E, então, isso eu só queria ressaltar isso aí, né? Que foi quando caiu o regime militar e veio essa tal liberdade, democracia, de não sei o que lá, e as revistas empobreceram e a editora VEC foi à falência. E as revistas do Brasil, elas também faziam a exaltação aos grandes escritores, né, que originaram o gênero, que eu já tinha falado, vocês tanto conheceram. Aí vocês podem ver O Corvo, do Edgar Allan Poe. O Corvo é um poema dele, nessa revista que eu já li, tinha o poema do Edgar Allan Poe, O Corvo. É o poema inteiro ilustrado, né? É uma coisa bem legal. E outra coisa que chamava atenção é que os desenhistas nacionais, eles não tinham o arte finalista, porque os americanos, eles na verdade não eram um desenhista que fazia o desenho, era dois, era um que fazia o desenho e o outro fazia a arte final. Então o americano usava dois desenhistas para fazer, né, as histórias. O brasileiro não, ele só usava um desenhista.
não é? Então, e a escola técnica americana, de tentar deixar mais parecido com a realidade, buscando deixar mais perfeição possível do jogo de sombras com a realidade, não tinha o que comparar, né? Ele era assim muito mais avançada que a brasileira, os desenhistas, mas por um outro lado, pelo fato dos brasileiros não serem muito técnicos, não serem técnicos, eles usavam a criatividade a seu favor, né? A cumplicidade entre o roteirista e o desenhista. Então aquilo, por exemplo, o americano fazia uma cena de mutilação, que era uma coisa assim que é característica dos filmes de terror, né? Aí tu vê aquilo, que ele é tão fotográfico, parece que tu tá vendo aquilo acontecer mesmo na tua frente, e não é uma coisa boa. Então, e o brasileiro, pelo fato dele não ser tão realista, então ficava uma coisa mais assimilável, mais gostosa, assim, mais artística, né? Uma coisa diferente, mais surreal, né, do que o americano. O americano era muito realista, e o brasileiro, sem querer, pelos seus desenhistas não serem tão bons, não terem uma formação técnica tão grande quanto a dos americanos, ele fazia uma coisa diferente e que era boa, era muito legal. E os artistas nacionais, eles sempre usavam a revista em quadrinho que eles produziam para se comunicar com o público, né? Se comunicar com o público que os incentivava. Então, e uma coisa que eles sempre deixaram bem claro, sempre assim, é que na época eles não ganhavam bem, sabe? Eles trabalhavam muito, era muito trabalhosa a vida deles, era muito difícil e ganhava muito pouco eles, né? Os desenhistas e roteiristas nacionais. Por isso que para mim eles são os melhores, né? São os grandes heróis, assim, sabe? Que até hoje eu considero, são esses caras aí que faziam nessa época dos anos 70, que faziam o terror nacional, né? São os grandes caras, os caras que eu mais admiro no mundo da escritura, das escritas do desenho, não é? E o grande chefão dessa época aí, o nosso Stan Lee nacional, ele era o Otacílio Barros, né, o nome dele, era o coordenador, né, de tudo isso, era o comandante, o nosso Stan Lee. E vai alguns nomes agora dessa galera aí que eu tanto admiro, né? Júlio Shimamoto, Elmano Silva, Juca Galvão, Flávio Collen, Mozart Couto, Edmundo Rodrigues, Eugênio Colonese, Olendino Mendes. É uma galera aí de muito respeito, né? Nossa, como eu admiro eles, né? E a revista Espectro os artistas da revista estavam produzindo estavam tanta quantidade de material, que resolveram criar a segunda Espectro, que seria a revista Pesadelo. Dá pra dizer que as duas são a mesma coisa, sabe? Os mesmos artistas, tudo só com os nomes diferentes, né? Todas tinham uma parte dedicada ao humor, assim, né? Sessão de humor, agora a parte do humor. E agora faz pouco que eu descobri, né, pesquisando para fazer esse trabalho, que as outras duas revistas que foram criadas depois, que era Histórias do Além e Sobrenatural, elas nada mais eram que o que tinha sobrado de material da Espectro e da Pesadelo, e daí eles utilizavam para fazer a Sobrenatural e Histórias do Além. Por isso que eram umas histórias mais inferiores, né? Mas mesmo assim eram boas, né? Então, para te ter uma ideia, assim, que o quanto eles produziam, né? Quanta criatividade o brasileiro tinha naquela época, como eles produziram material criativo para quadrinhos, não é?